Eu vou te mostrar quais os materiais e as ferramentas que a gente usa aqui no ateliê para fazer cerâmica. Eu sou Clara Fernandes, arquiteta e urbanista e fundadora do Ateliê Lites Casa e da Academia da Cerâmica, aonde eu ensino como modelar, pintar e montar o seu próprio ateliê. Vem comigo conhecer os materiais? Bem, a gente tem uma infinidade de ferramentas e materiais que a gente pode usar, mas eu tenho que começar pela argila, que é a matéria-prima fundamental. Sem ela não existe cerâmica, então a gente tem a argila. E a argila, ela é comprada assim em pedaços, né? Eu compro pacotes grandes de 10 quilos, então ela é grandona assim, e a gente vai tirando a parte que a gente vai usar. Importante da argila sempre manter ela no plástico para ela manter a umidade e não estragar. E aí, falando, né, da argila, a gente tem uma infinidade de opções de escolher a cor da argila. Então, a gente tem argilas branquinhas, bem branquinhas assim, tá vendo? A gente tem argilas terracota, a gente tem argila tabaco. Então tem uma infinidade de cores também para escolher. Tem preta, tem azul, tem amarela, tem verde, tem várias para escolher. E o que diferencia uma argila da outra? Basicamente é a temperatura de queima. Algumas podem ser queimadas mais altas para sinterizar os seus poros, né, para fechar os seus poros. Outras têm que ser queimadas mais baixo e já sinteriza os seus poros, ela não aguenta tanta temperatura, então diferencia-se um pouquinho na temperatura de queima e muito na cor. Basicamente é isso. Outras características que eu posso contar aqui para vocês por conta desses anos de experiência que eu já tenho fazendo, modelando muitas peças. A argila, a branquinha, em relação a tabaco, tá? Que são as duas que eu mais uso. A branquinha, ela é mais fácil de trabalhar do que a tabaco. A tabaco, ela faz mais sujeira, ela às vezes vem com uma consistência um pouco mais rígida do que a branquinha, aí a gente tem que colocar água, um pouquinho de água, sabe? Umedecer um pouquinho. Aí você umedece um pouquinho, mas ela fica muito melequenta. Então tem algumas características ali que a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho com a tabaco do que com a branca. A branca, ela tá, em geral, né, sempre numa consistência boa, não faz muita sujeira, a gente amassa, fica, lógico, com a mão um pouquinho suja, mas não chega a ser aquela meleca que você tem que sair e lavar todo o tempo. Então, para quem tá começando, eu sugiro, minha opinião, começa pela branca. É uma argila super fácil de trabalhar, tem uma consistência gostosa para se trabalhar. Então aí, essa é a nossa principal matéria-prima, né? É dali que tudo começa. E aí, o que a gente precisa para mexer com a argila? A gente vai usar um rolo de amassar, de massa mesmo, né? Que a gente usa na cozinha. É lógico que você vai ter que ter um rolo específico para cerâmica, porque ele não pode ter gordura, nada disso. Mas a gente precisa de um rolo. Melhor que ele seja de madeira, porque a madeira ela desliza melhor, ela gruda menos, ela dá uma aparência melhor na argila, é mais fácil de se trabalhar. A gente precisa de um pedaço de madeira, né, de preferência rústica assim, para sovar a massa em cima da madeira, é mais fácil. Lógico que pode ser qualquer superfície, outras dão certo, mas a madeira ela tem uma boa superfície para você sovar a massa. Se for outra superfície, como um vidro, como um mármore, você tem que ter um paninho para você colocar, porque aí você consegue sovar e o paninho vai absorvendo um pouquinho daquela umidade excessiva e você consegue ter ali a sua peça bem sovadinha. Também a gente usa essas madeirinhas porque eu modelo um prato e aí eu coloco ele aqui em cima, né, com um paninho. Vocês percebam que eu fiz questão de trazer um paninho que é um retalho, tá vendo? Era um lençol que ia para descarte, a gente corta em pedacinhos que a gente usa
E aí a gente vai usando aqui, eu coloco na madeira, coloco a peça aqui em cima, um pratinho, por exemplo, de sobremesa aqui em cima, para levar para secar. Aí eu levo de uma prateleira para outra, mudo de cima para baixo, sem ficar pegando nele e deformando. Então essas madeirinhas são super úteis para isso também. Além disso, a gente vai precisar, esse é um fio de nylon, tá vendo? A gente usa para cortar a massa, você passa assim, ele corta a massa, é super útil, né? Você pode ter um fio de nylon, um pedacinho de fio de nylon aí, que vai te ajudar muito. A gente precisa também de uma espátula para alisar a massa e para você deixar ela perfeitinha e verificar se não tem bolhas. Então a gente vai passando a espátula na argila para garantir. Pode ser uma assim, ó, de silicone, pode ser uma de metal, outra aqui de silicone, tá vendo? Mas pode ser também um cartão de crédito antigo, que não vale mais, tá vendo? Ele faz a mesma função das espátulas, então vocês não precisam se preocupar em comprar uma espátula. Peguem um cartãozinho aí antigo que ele vai ter a mesma função e vocês vão conseguir alisar a massa de vocês. Ah, tem de madeira também, ó. Outra coisa que vocês podem usar, um carimbo com a marquinha de vocês. Eu tenho o carimbo aqui da Litz, vocês podem fazer com o nome de vocês, com um logotipo, com uma folhinha, com o que vocês pensarem aí. Vocês podem fazer o carimbinho, eles auxiliam bastante a gente aqui. Também vocês podem ter alguns moldes. Eu tenho alguns moldes aqui. Eu faço essas casinhas para fazer as minhas amostras de cores e também os chaveirinhos que eu dou. Quando a pessoa compra, eu faço um chaveirinho de argila e mando de presente. Então vocês podem ter alguns moldezinhos, assim, alguns cortadores de metal que vão auxiliar vocês. Bom, além disso, o que a gente vai usar? Existe milhares de ferramentas, ó, para cerâmica que vocês podem utilizar, tá vendo? A gente tem muitas aqui, porém, eu conto para vocês que a gente não usa tudo isso, ó. Eu tenho cortadores, eu tenho esses, tá vendo? Um monte de diferentes aqui. Porém, o que é muito utilizado? Um palito de unha, de dente, no caso esse aqui é um hashi, tá vendo? A gente usa bastante o hashi aqui. A gente usa bastante pincel para passar a barbotina. Barbotina é um pouquinho da argila que nós pegamos aqui, colocamos um pouquinho de água e ela virou uma argila líquida, tipo uma massinha, sabe? Ela fica uma massinha e a gente, quando vai unir duas partes da argila ou o fundo de um copo, alguma coisa, um puxador de uma tampa, quando a gente vai unir essas partes, a gente tem que passar essa massinha como se fosse um cimentozinho para grudar as duas partes. Então a gente tem aqui a nossa barbotina que a gente fez, uma para cada cor de argila, a gente tem um potinho com nome, né? E a gente passa com o pincelzinho. Então a gente usa esses pincéis simples, o mais baratinho que vocês encontrarem. A gente usa bastante. Tem algumas espátulazinhas aqui, ó, tá vendo? Que a gente pode substituir por uma faquinha. A gente tem aqui réguas que a gente usa para medir, para conferir se tá tudo certo. O que mais que eu tenho aqui posso mostrar para vocês? Tem coisas que não eram da cerâmica. Isso daqui, ó, essa pontinha era um termômetro que não funciona mais, tá vendo? Só que essa pontinha é super boa para a gente fazer os furinhos bem pequenininhos no chaveiro. Então a gente usa ele aqui, ele não tinha mais função em outro lugar. Aqui, ó, a gente mesmo que fez, é um palito, um hashi,
a fita crepe e uma esponjinha dobrada. Isso daqui, para dar o acabamento no fundo do copo, por dentro, onde nossa mão não alcança, é super bom. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai vendo necessidade, né? Eu tô fazendo um copo, faltou uma pecinha, eu acho que aquilo ali vai funcionar. E a gente cria e faz isso e dá certo. Bom, outra coisa que a gente vai precisar, tudo isso para trabalhar com argila, mas são coisas que eu tô mostrando que existe, mas que não necessariamente você precisa. Você consegue começar com um cartão de crédito, um papelão, a sua argila. A única coisa que não vai escapar é o rolo para alisar essa massa e deixar ela igual, né? A gente faz aqui, ó, tá vendo? Isso é papelão. A gente faz os nossos moldes para cortar a massa, né? Porque aí eu tenho a tabuinha já nesse tamanho, isso é uma tabuinha de queijo, e a gente tem a tabuinha já aqui, vários modelinhos. Eu tenho a oval, eu tenho essa, eu tenho uma quadradinha, eu tenho uma retangular, eu tenho uma orgânica. Então a gente tem assim, ó, de papelão mesmo. E tá aqui há uns 3 anos. Então, o mesmo papelão. Também você pode fazer, ter, né, comprar, ou se você sabe mexer com marcenaria, uns moldes de MDF assim. Então, para cortar círculo, eu uso esse. Tem um círculo aqui, tá vendo? Então, eu posso ter alguns moldes que eu uso. O de madeira, óbvio, vai durar mais do que o de papelão, mas não seja obrigatório você ter. O de papelão funciona da mesma maneira. Então, aqui falamos um pouquinho da modelagem. Agora eu quero passar com vocês pela pintura. O que de fato a gente precisa para fazer a pintura? A pintura, a gente precisa de colheres, tá vendo? De jogos que a gente não usa mais. Eu tenho colheres aqui, que são as colheres que eu vou utilizar para mexer os esmaltes. O esmalte, ó, tá vendo que ele tá com uma camada líquida e o pó lá embaixo. Eu mexo e ele vai começando a se misturar, tá vendo? Só que aqui embaixo tem uma camada grossa, então eu tenho que usar as colheres para misturar muito bem antes de usar. Aí eu tenho aqui pincel mais grosso para fazer uma pintura arranhada. Eu tenho palito de dente para de repente remover uma camadinha de tinta e fazer ali um detalhe. Eu tenho escovas de dente para fazer tinta espirradinha. Eu tenho esses daqui, esse é para fazer borda, esse é para fazer o efeito esponjado, tá vendo? Eu tenho algumas coisinhas aqui que a gente usa com esse intuito de fazer pequenas intervenções. E tudo isso funciona muito bem, não precisa ser somente os pincéis que a gente conhece, né? Os pincéis caros. Aí vamos entrar na formulação dos esmaltes, que é algo que as pessoas têm muitas dúvidas e é onde dá para a gente viajar no mundo de possibilidades na cerâmica. Eu tenho aqui, eu compro esmaltes já formulados, já prontos, né? Mas também eu crio meus próprios esmaltes. Então, eu tenho aqui algumas matérias-primas para a criação desses esmaltes. Ó, então, cada esmalte, lógico, vai uma matéria-prima diferente, tem alguma coisa na sua composição. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, albita, que é uma das matérias-primas que eu utilizo. Eu tenho aqui o quartzo, que é outra matéria-prima que eu utilizo. Eu tenho aqui, ó, argila São Simão, que eu utilizo também. Aí eu tenho aqui, ó, o óxido de zinco, tá vendo? Ele é utilizado também. Aí entra na parte dos óxidos, que dão aquelas reações. Eu tenho o CMC, que é usado para que o pincel deslize melhor na peça. Então, a gente acrescenta o CMC.
Eu tenho aqui ah não, esse já é um esmalte pronto. Eu tenho aqui o carbonato de cálcio, também, que é usado, tá vendo? Então eu tenho várias matérias-primas que eu acabo misturando para criar os meus próprios esmaltes. E aí, cada um com a sua composição para gerar uma cor e um acabamento diferente, tá? Só vou guardar aqui para eu poder mostrar para vocês agora os esmaltes formulados. Então, eu tenho isso para formular os meus próprios esmaltes. Eu tenho os esmaltes já formulados aqui. Depois de misturar tudo, aí eu coloco a quantidade certinha de água. Eu tenho o meu esmalte formulado aqui, que pode ser um esmalte para fazer uma peça de baixa temperatura como essa, ou pode ser um esmalte para fazer uma peça queimada em alta temperatura como essa, tá vendo? Então tem todos esses diferenciais. E o esmalte, ele vai servir para fazer grandes superfícies assim, transparente também, tá vendo? Agora, para fazer pequenas intervenções, pequenos desenhos assim, a gente já vai usar esses esmaltes assim, com corantes, tá vendo? Que são numa consistência um pouco diferente dessa, para ser aplicado com pequenos pincéis, para fazer pequenas interferências. Então, tem já assim coloridos, de várias cores, de muitas cores, a gente tem eles aqui. Existe também o corante. O corante são esses daqui, ó. Eu uso esses da Danca. O que é o corante? O corante é a cor, o pigmento puro, né? E esse daqui é a cor, mas já misturada com esmalte. Então, eles são um pouco diferentes. Esse daqui eu posso até pôr uma grande quantidade, fazer corda seca, ou fazer aquele famoso gordinho que todo mundo fala, que fica até com um relevozinho. Eu faço com esse daqui. Agora, se eu quero fazer uma sombra, uma aquarela, eu posso usar esse, porque esse daqui eu diluo. Eu não vou passar uma sobrecarga muito grande que eu vou ter problema. Então, eu passo mais diluído em água. Então, pequenas nuances eu consigo com esses daqui, que são os corantes. Então, tenho os esmaltes, os corantes e os esmaltes para grandes áreas, para passar por cima, ou se for o transparente, passar por cima de todo o desenho, ou uma cor assim lisa, mais forte. Então, eu tenho aqui esses esmaltes. Além dos esmaltes, o que a gente vai precisar, né? Bom, a gente precisa para essa área de godê, onde a gente faz a mistura das tintas, uma esponjinha para tirar o excesso de água dos pincéis, uma esponjinha para limpar o seu biscoito antes de começar a pintura. Eu tenho aqui as minhas amostras de cores, tá vendo? Em baixa temperatura e em alta temperatura. Então, eu tenho aqui também. O que mais que eu posso mostrar para vocês? E os pincéis? Os pincéis, existem muitas opções de pincéis que cada um tem a sua função. Esse é o pincel de esmaltar, tá vendo? É o pincel leque. Eu vou fazer, eu tenho uma aula, mas eu vou fazer um vídeo somente sobre os pincéis. Então, eu tenho aqui os pincéis leque, eu tenho aqui os chatos, tá vendo? Eu tenho aqui os redondinhos. Cada um tem a sua finalidade e são vários. É lógico que também você não precisa todos esses pincéis. Eu comecei com um único pincel e durante um tempo eu pintei apenas com um. Mas com o tempo você vai acabando agregando outros modelos e outros pincéis. Enfim, a gente precisa disso para pintura. Precisa também
Na hora que você vai levar ao forno para queimar, você precisa dos pedestais, que eles vão apoiar suas prateleiras e vão te dar distância suficiente para você queimar a sua peça aqui. Então ele distancia uma prateleira da outra. Você precisa dos pedestais certinho. Você precisa, se você estiver queimando baixa temperatura, porque a baixa temperatura ela é esmaltada em toda a sua superfície, por dentro, por fora, embaixo, em cima. Então você precisa dos pés de galinha para apoiar a sua peça e levar ao forno para queimar. E ó, importante que esse daqui tá grande para esse bowl, tá vendo? Então precisa ter menores para bowl, maiores para pratos. Então você vai precisar desses pezinhos de galinha também. E aí eu acho que a gente passou por quase tudo. Ah, se você tiver depois condições, comprar um desse. Isso facilita muito a hora que você está pintando e esmaltando, você vai girando ele e consegue resultados bem importantes. Essa daqui, esse torninho manual é super importante, a gente usa muito aqui no ateliê. Bem, eu acho que eu passei por todos os materiais, lógico que existem outros, é que posso não estar lembrando aqui para mostrar para vocês, ou pode ser que eu não tenha o hábito de usar, outros ateliês usem, mas esse é o mais importante, o mais usados. É claro que tem muita coisa aqui que a gente tem, mas acaba não usando. E no começo, eu não comecei assim. Eu comecei com cartão de crédito, com argila, com rolinho, e com muita vontade de fazer. Então eu espero ter ajudado vocês, mostrar um panorama aqui do que a gente tem. Se você se interessa por esse assunto, passa uma mensagem para a gente tem uma comunidade da cerâmica muito engajada, onde a gente compartilha muito conteúdo. Então se você entrar nessa comunidade, eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Até a próxima!